O Sabesp com a privatização, o que acha? O que você acha da Sabesp aí? E faz sentido pra você investir em Sanepar também, Brunão, ou não? Pô, é o que eu falei quando eu falei de Sabesp e Copasa. Eu acho o setor de saneamento muito chato. Então eu não gosto de ter aquilo que eu não tenho. Mas vale pontuar aqui. Apesar do pessoal bater em Sanepar tem trazido uma rentabilidade muito boa. É a melhor rentabilidade do setor. Tem que ficar perto dos meninos lá do Vitão. Não, é bom. O setor de saneamento, na minha visão, é muito boring, assim. Tipo, muito chato, pra ser bem sincero. Uma das razões por que eu não tenho. Eu só gosto de ter aquilo na minha carteira, aquelas coisas que eu gosto. Esse era um erro que eu cometi no passado. É ter, às vezes, coisas que eu não gostava. Só porque, às vezes, o preço tá muito bom, mas mesmo assim, eu acabei tirando isso tudo e só tenho as empresas que eu gosto. Agora, saneamento. Qual que é a grande... E não falo nem só pra Sabesp, tá? Eu falo, na verdade, pra todas as empresas de saneamento. Qual que é o grande trigger para todas elas? Copasa, Sanepar e Sabesp. A privatização. Duas que estão no radar, tá? Que podem ser privatizadas antes. Copasa, dado que o Zema fez no governo de Minas Gerais, um processo lá para acabar com o plebiscito, para fazer com que a privatização passasse mais rápido na Assembleia. E ele tem maioria lá, então isso foi bom, foi bem visto. E a Sabesp aqui, que o Tarcísio também tem grande maioria na Alesp, e já falou que vai ser privatizado, já falou que quer privatizar. Isso traz eficiência para a empresa. Acho que é notável, se a gente olhar o passado das empresas que eram públicas, que eram estatais e viraram privadas, a gente vê isso acontecer. Essa é a tese de investimento. Agora, o setor de saneamento em geral, eu acredito que ele é um setor ainda que precisa e tem espaço para crescer muito. Então, essas empresas sendo privatizadas, isso deve acontecer. Se o cara quer um dividendo agora, eu não acho que isso vai rolar. Eu não acho que você pode esperar por um dividendo muito gordo de Sabesp ou muito gordo de Copasa, por exemplo. Por quê? Porque você tem muita oportunidade para essas empresas ainda crescerem. E para elas crescerem, elas precisam empregar capital. Se elas empregam capital, portanto, elas não conseguem pagar o dividendo. Mas, se o cara tem essa tese de não, eu acredito que a gente vai aumentar o acesso a esgoto, por exemplo, no Brasil. 50% das pessoas não têm acesso a esgoto, por exemplo, a saneamento básico. Eu acredito nisso, eu acredito que a Sabesp é a mais bem preparada se ela for privatizada, assim, assado. Ok, o dividendo pode vir gordo lá na frente, mas no curto prazo não. E aí, como a minha carteira, e eu acabo dividindo ela em empresas que pagam dividendo hoje, que podem crescer na frente, e as que já pagam dividendos gordos hoje, eu não tenho mais espaço para colocar mais uma. Então, por exemplo, qual que é uma empresa que paga dividendo hoje, mas que o dividendo deve dobrar nos próximos 4 anos? Conta nossa lá da Genial. Klabin. É uma dessas empresas. É que eu já ia perguntar pra você. Klabin. E aí, Sabesp pode ser uma dessas empresas que hoje deve pagar 3,5 de yield, por exemplo, mais ou menos. Pode chegar a 7? Pode. Mas, cara, ela estaria nessa mesma caixinha de empresas que crescem o dividendo e pagam hoje. Então, qual que eu queria colocar? Qual que eu achei mais interessante? Klabin. Quais são as outras que eu tenho? Banco do Brasil, Taesa, enfim. Eu não tenho mais espaço para nenhuma. Mas, quem gosta de saneamento e quem quer ver uma empresa ser favorecida, se a gente pudesse colocar assim, espere pela privatização. Só que aí tem que comprar antes, né, da privatização também. Não adianta você sair comprando saiu depois. Saiu informação, a ação subiu pra cacete. Saiu a privatização. Pô, agora eu vou comprar, mas aí isso já foi precificado. Então existe um risco que você vai correr. Às vezes de comprando uma empresa que já tem até no boato que vai ser privatizado, então talvez o preço até tenha subido, e que se for por água abaixo, pode despencar. Então tem esse risco. O investidor que tem que se sentir confortável. Como eu não acho que a relação risco-retorno nessas empresas funciona pra mim, eu não tenho. E faz sentido pra você investir em Sanepar também, Brunão, ou não? Pô, é o que eu falei quando eu falei de Sabesp e Copasa. Eu acho o setor de saneamento muito chato. Então eu não gosto de ter aquilo que eu não tenho. Mas vale pontuar aqui. Apesar do pessoal bater em Sanepar tem trazido uma rentabilidade muito boa. É a melhor rentabilidade do setor. E a empresa mais descontada. Empresa mais barata e mais barata, mais descontada. Existe o risco por estar descontada? De acordo com o Vitor, que é o analista lá no Genial, sim. Ele sempre fala aqui, que é a questão do reajuste tarifário. Para ele, isso é o risco. E é das razões por que a empresa está tão descontada assim. Mas, na fotografia atual, a gente tem uma empresa múltiplos baixos com a melhor rentabilidade do setor, que paga um bom dividendo. Se eu não me engano, demora também para cair na conta. Acho que esse é um do que o pessoal acaba... Ou demora ou não tem muita previsibilidade dos anúncios. Agora eu posso estar me confundindo aqui, mas o pessoal que investe vai saber. Não tem como negar que é uma empresa que hoje está boa e que está barata. Só que, de novo, volta a minha máxima. Já tenho ações suficientes na carteira, não é um setor que eu gosto tanto quanto uma transição de energia, um banco, uma seguradora. Portanto,
acaba não tendo. Acaba ficando de fora. Mas eu acho que, pô, pra ser bem sincero, acho que quem tá comprando agora tem pouco a perder, vamos ser sinceros. Tem muito risco, né? Cara, Tem o grande trigger de Sanepar acho que também seria uma possível privatização. Se vier uma possível privatização, que pode acontecer, a gente viu com o Copel, por exemplo, pode acontecer com o Sanepar, veja, igual negociando nos múltiplos que ela tá negociando hoje, não vai acontecer. O múltiplo só tende a subir. Então, comprando hoje, teoricamente, você tá comprando mais barato. É um pouco da visão que eu faço. Né? Agora, você tem que acreditar que talvez venha uma privatização. E não é uma certeza, é uma hipótese, né? Então é um pouco como que eu penso. E eu tô vendo aqui nos comentários aqui, o pessoal tá com conversando sobre tag along. Você acha que a pessoa não deve investir sem tag along ou não? Você Não. acha que é uma falácia? É um risco maior você investir em uma empresa que não tem tag along de 100%. Se é vendida a participação do controlador, ele acaba às vezes pagando menos pro acionista minoritário. Isso vai ser um risco para você. Então, por exemplo, tag along de 80%. Você vai, o que foi oferecido para comprar do controlador vai ser oferecido 80% do valor para você. Você vai acabar sendo prejudicado aqui. Sim, isso é verdade. Isso é um fato. Tanto é que uma das análises quando você faz as empresas tem tag along ou não tem? Qual a porcentagem? Óbvio que é melhor investir em empresas tag along de 100%, porque você não vai ser prejudicado em um fato como esse. Agora, não ter o tag along 100% é o que me impede de investir nas empresas? Claro que não. Tanto que TRPL não tem. E eu invisto na empresa. Por quê? Porque as pessoas precisam aprender a pesar o risco e os pontos positivos das empresas. Por isso que eu falo, pessoal que me acompanha, que é membro do meu canal e que faz o meu curso. Eu falo, cara, se eu pudesse apenas fazer uma única coisa. Se chegassem pra mim e falassem assim, Bruno, de hoje em diante, você só vai poder fazer uma análise para escolher se você compra ou não a empresa. Você precisar uma única análise. O que eu faria? Uma análise SWOT. A análise SWOT é um quadrante que você vai ver pontos positivos, negativos da empresa, oportunidades e riscos. Ponto positivo e negativo é o que a empresa tem interna dela, e oportunidade e risco é o que o cenário externo está trazendo. Então é um segmento que vai crescer, é uma lei nova que se coloca, coisa do tipo. Se eu só pudesse fazer uma análise, eu faria isso. Por quê? Porque ali eu conseguiria ter uma visão inteira da empresa. Como ela é boa e o quão ela é ruim. E conseguiria pesar as duas coisas. E assim decidir investir ou não. Então se eu só pudesse fazer uma análise, eu faria análise SWOT. Óbvio que não tem esse de só poder fazer uma coisa. Isso é uma das variáveis. Mas se me obrigasse, você só vai fazer isso. Essa aí. Tenho certeza que o pessoal não comeria bola.